Boa noite, graças e paz. Como ele já me apresentou aqui, eu me chamo Milka. Nós estamos à espera da Radassa. E eu quero começar agradecendo a esta igreja, aos pastores, pastor Elias, pastora Rosilda, pela oportunidade, pela igreja que orou, que clamou ao nosso favor, porque se não fosse, nós não estaríamos aqui. E nós agradecemos ao Senhor pela bondade, pela misericórdia dele. Bom, eu digo que a boa parte desse testemunho é mais dele do que meu, porque as experiências que ele passou, até hoje ele contando ainda me emociono. Porque eu fiquei muito ruim na UTI e eu fiquei muito tempo apagada, então eu sei o que me contaram. Bom, no dia 21, eu estava em Nova Monte Verde, passei mal, estava internada. Inicialmente era apenas uma infecção urinária. E no decorrer do dia eu passei muito mal e os médicos me transferiram para Alta Floresta. Chegando ali, a minha saturação muito baixa, me colocaram no oxigênio, já estava na sala de emergência para tentar estabilizar. Porque como eu estou gestante, não é qualquer medicamento, antibiótico que a gente pode tomar. E ali eles fizeram os primeiros procedimentos, aí a gente foi para um outro quarto e ali o Luiz me acompanhou a todo momento. E, assim, momentos antes eu me lembro bem pouca coisa. E quem conhece o Luiz sabe que ele é bem brincalhão. Mesmo no momento tenso, ele tenta tirar o tenso da gente. Então ele falou assim: meu bem, se você vê a luz, não vai pra ela não, você corre. Eu preciso de você aqui. E nisso eu já não me lembro mais nada. Eu já fui parar na UTI, fui entubada. Fiquei ali 9 dias, do dia 21 até o dia 3 de março. Dia 21 de fevereiro até o dia 3 de março, que foi quando eu acordei. E nisso que eu acordei, ainda com os aparelhos ali entubada, para mim era tudo diferente. Para mim, que eu tinha passado mal num dia e acordado no outro, e que eu ainda estava na minha cidade, em Nova Monte Verde. Eu tinha perdido total noção do tempo. E a enfermeira entrou ali no quarto, conversou comigo, foi me falando o que tinha acontecido. Não tudo, eu não tinha ideia do que realmente tinha acontecido comigo. Aí logo depois que tiraram os aparelhos, que eu fui desentubada, foi horário de visita, graças a Deus. Aí chegou o Luiz, meu esposo, a minha mãe, e ali me tranquilizou. Porque assim, eu estava desesperada, eu não sabia o que tinha acontecido direito, aqueles lençóis, aqueles aparelhos, e eu não conseguia ver o volume da minha barriga. Eu não sabia se a neném estava ali, o que tinha acontecido. Aí o Luiz chegou, colocou a mão na minha barriga e falou assim: a neném está bem. Os doutor sempre fazendo ultrassom, via ela. E assim, depois eles saíram e eu fiquei muito tempo ali sozinha. Depois de desentubado, eu passei mais 3 dias e eles só podiam me visitar uma vez ao dia. Então, assim, eu passei por um momento assim de solidão, ficando totalmente dependente dos médicos, das enfermeiras, para me alimentar, para tomar banho. E uma coisa que ele sempre me disse: meu bem, não murmura, apenas ore. É difícil você estar numa situação e depender das pessoas. E você procurar alguém que você conheça, ver rosto conhecido e nada. E assim, a gente passou por um momento muito difícil. E depois eles me transferiram para a ala de gestantes, onde começou o acompanhamento da neném, que já estava bem recuperada, graças a Deus. Só que o doutor ele falou assim: olha, por conta da medicação, você perdeu muito líquido. Ou seja, a sua barriga não tem muito espaço para neném. Ela está pequena, ela está abaixo do peso. E você vai ter que ficar aqui por mais um tempo até você recuperar. E nisso eu voltei para o quarto. A minha mãe, ficou como acompanhante comigo. Ficava ela e o Luiz revezando. E aí eu comecei a ficar preocupada, angustiada. A partir dali, então, as noites para mim foi em claro. Chorando, falando com o Senhor. Mas vinha na memória: se o Senhor me tirou da UTI, de um estado grave, o Senhor pode fazer a obra completa. E todas as noites, todos os dias, quando amanhecia, chegava a hora de fazer o exame: Senhor, que esse líquido tenha aumentado, que a neném tenha ganhado peso.
Aí o doutor, olha, aumentou um pouquinho, mas ainda não é o suficiente. E todo dia era assim, ainda não é o suficiente, ainda não é o suficiente. Até que 2 semanas depois, o doutor fez o exame ali e falou, olha, melhorou, o líquido aumentou, a neném já está mexendo mais porque tem mais espaço para ela. Então vamos continuar acompanhando, que logo vocês vão receber alta. Aí ali naquele momento o nosso coração deu uma tranquilizada. E continuamos ali no hospital ainda assim. Eu tive anemia e precisei de 2 bolsas de sangue. Mais um tempo ali no hospital. As pessoas que chegavam, eram 3 camas. A minha e mais de 2 pessoas. Chegava gente, no outro dia recebia alta e não era minha vez ainda. Vai dando um desânimo na gente, mas a minha confiança, a minha fé ainda estava no Senhor. A gente recebia mensagens, áudios de oração da igreja, clamando, orando ao Senhor. Então, o tempo de espera foi grande, mas a vitória chegou. Para a glória do Senhor, estamos aqui, a neném está saudável, ganhou peso, graças a Deus a gente já está em casa. E eu agradeço esta igreja, mais uma vez, a todo mundo que orou, que clamou ao nosso favor. Agora o Luiz vai contar a experiência dele e todas as notícias lá dos médicos, era tudo passado para ele. E eu só fui saber depois que eu saí do hospital e ele vai poder falar melhor sobre isso. Amém? Agradeço a igreja. Amém. Quando a Milka, antes da Milka entrar na UTI, a minha irmã ela trabalha lá no hospital, então ela tem alguns acessos no sistema. E aí antes dela ir embora, ela me chamou, falou assim, Luiz, a situação da Milka é muito grave. Solicita a UTI para ela. Vê se você consegue. Só que eu não sei se você vai conseguir, porque eu acho que já está cheio lá. Aí quando o médico foi fazer a visita, ela já estava mal, já estava piorando. Eu falei assim, doutor, eu estou ficando preocupado com a minha esposa está gestante. E se o senhor fosse pai, né, o senhor também ficaria preocupado. Ele, não, sim, você está certo. Não tem um leito lá para ela na UTI, sei lá, qualquer coisa que possa melhorar. Ele falou assim, eu vou ver o que eu posso fazer. E aí ele saiu da sala, e para os bons entendedores, saiu para sair, né? E quando ele voltou para o quarto, lá para a sala, o que eu vou dizer aqui agora não é glorificando o que aconteceu, tá, irmãos? É que eu acredito que Deus tem um propósito em tudo. Quando ele voltou, ele falou assim, olha, acabou de ter um leito para sua esposa. Nós vamos colocar ela nesse leito. E aí foi assim, uma cena que, quando eu vi a Milka indo para a UTI, subindo lá para a UTI na rampa, me bateu uma tristeza porque eu lembrei da última vez que eu vi meu pai. A última vez que eu vi meu pai foi assim também. Ele entrando na ambulância, dando tchau para mim, assim, com a mão, já estava fraco. No outro dia de madrugada eu recebi a notícia, o pai faleceu, Luiz, e tal. Enfim, eu lembrei dessa cena, não tem como não lembrar. E dali eu fui para a sala, me passaram todas as informações. Eu cheguei em casa, na casa da minha irmã, apaguei. Estava muito cansado. E aí o telefone tocando, isso era 2 e pouco da manhã, tocando. E eu estava dormindo, e aí, de repente eu acordei, o telefone do lado tocando, era minha sogra, falou, o que aconteceu? O povo da UTI está ligando, mas tem que ser só para você as informações, porque você assinou um papel e tal, faz parte do protocolo. Falei, já eu retorno para a senhora e falo o que aconteceu. Aí eu atendi o telefone da UTI, aí a moça falou assim, você tem que vir aqui agora, isso era 2 e pouco da manhã. E aí, já fui pensando, né, o que deveria ter acontecido. Quando eu cheguei no hospital, os médicos, eu gosto de transparência, de sinceridade. O médico foi muito direto. Ele falou assim, olha,
A sua esposa teve 2 paradas. Ela só não morreu porque ela veio para a UTI. Senão ela não tinha suportado. Incrível que a sua bebê está bem. E a gente sabe que não é incrível, é Deus. Então ali começou a minha guerra, a minha luta. Eu já desci daquela rampa, né? Ele falou, na verdade ele falou assim, vem aqui amanhã, 8 horas, né, da manhã, eu não consegui dormir. Vem aqui para você ver ela. E quando eu entrei na UTI, aqueles monte de leito, o cheiro é diferente, a forma como você entra lá é diferente. E aí quando eu vi ela naquela maca, naquele estado, eu comecei a chorar. Se eu chorar, vocês me perdoam, tá? Que é difícil. Aí eu vi ela com aquele monte de aparelho, aquele monte de coisa. Eu olhei para a barriga e falei, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu falei isso, eu falei, Deus, eu casei agora. E ali, a Milka naquele estado, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Eu fui do hospital até na casa da minha irmã, chorando sem entender nada. E aí começou a luta, começou a guerra. Eu lembro que, sabe, irmãos, acredito que todo mundo tem a sua experiência com Deus. Mas na minha caminhada, já teve alguns contatos meus com Deus e um dia na minha oração, Deus falou assim comigo, Luiz, me dê um motivo para mim te amar. Não tem, irmãos. Não tem motivo. Irmão, eu sou um pecador, eu tenho muitas falhas. Eu tenho o costume de levantar pela manhã e sentar na área, olhar para o céu, olhar para os pássaros e falar com Deus do meu jeito. E nesse dia, Deus falou assim para mim, você me entrega a Radassa? Eu fiquei em silêncio, eu não respondi nada. Vocês estão entendendo por que eu ministrei isso hoje? Eu fiquei em silêncio, eu fechei. E aí depois que tudo passou, né? Tudo passou. Agora em casa, no meu momento de oração, Deus perguntou assim para mim, se eu tivesse levado a Milka e a Radassa, você estaria me adorando? Eu falei, sim. Sim. Eu tive uma resposta. Então quando eu fui para casa ali, depois do hospital, aquele quarto meu se transformou em um quarto de guerra na casa da minha irmã. Guerra interna, guerra na mente, mas nunca murmurei, nunca reclamei. E todas as vezes que eu ia no hospital, todas as vezes que eu ia na UTI, era notícia ruim. A Milka teve mais de 4 tipos de doença. Mais de 4 tipos. A infecção generalizou, pegou no sangue. Pneumonia, anemia, Covid, H1N1. Doenças graves, que os médicos falavam assim. Teve um médico que chegou em mim e falou assim, moço, a gente não sabe mais o que é que a gente faz. O estado da sua esposa é grave. É grave. E todos os dias que eu ia lá, era só notícia ruim. Olha, hoje a sua esposa teve 7 picos de febre. Não baixa. E aí, para mim, aqueles dias ali foi dia de deserto. Quem já viveu dia de deserto? Aquele dia que você está na solidão. Aquele dia que você se sente sozinho. Que agora é você e você mesmo. Que a sua alma começa a perguntar assim, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
E ali eu fui ministrado, nesse tempo eu fui ministrado pelo Espírito Santo. Não é fácil, não é fácil. Mas uma coisa que o Espírito Santo me lembrou, de alguns pontos das minhas mensagens que eu ministrava. Presta atenção que Deus está falando com alguém aqui. Utilize a solidão para se aproximar de Deus. Utilize esse momento ruim para se aproximar de Deus. Quando Deus não tira você do deserto, Ele te ensina lá no deserto. É necessário. E Jesus falou assim para mim: foi necessário você ter passado por isso. Eu lembro que nesses meus dias de oração lá em casa, na casa da minha irmã, eu chorando muito mesmo. Eu falei assim: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu acho que eu pequei contra o Senhor. Mas eu estou pedindo perdão hoje, no antepenúltimo dia, pastor. Hoje, eu estou entregando nas suas mãos a Milka e a Radassa. Elas não são minhas, elas são do Senhor. Amanheceu o dia, esperei meu horário de ir na UTI fazer a visita. Quando eu cheguei lá, todos os enfermeiros, médicos, com o semblante mudado, felizes. Eles disseram assim: ela teve melhora, ela melhorou. Aí teve médico que chorou, enfermeiro que chorou. E eu lembro que, nunca vou esquecer isso. Eu coloquei a mão na barriga dela e falei assim: Radassa, você está com saudade da mamãe, minha filha? Eu também estou com saudade da mamãe. Está tudo muito quieto, né, minha filha? Ninguém se mexe, né? E conversando com ela, eu lembro que todos os dias eu citava o Salmo 46:1 no ouvido da Milka: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Todos os dias eu citava esse versículo. E nesse dia, quando eu coloquei a mão e perguntei para a Radassa, falei com ela, ela chutou. Como se ela quisesse dizer alguma coisa, como se ela quisesse se comunicar. Sim, está tudo bem, vai dar tudo certo. Algo nesse sentido. Então as coisas foram melhorando. No outro dia o médico falou assim: olha, é Deus. Não tem outra explicação. É Deus. E aí depois que a Milka ganhou alta, a gente andava pelo corredor, ela tinha que andar, o pé dela estava muito inchado. Eu até brincava com ela, eu falava assim: o seu pé está parecendo da Fiona do Shrek. Dificilmente alguém que passava pelo corredor não falava assim: você é a gestante? A Milka, que estava na UTI? Sim. Nossa. As pessoas impressionadas. Com quem? Com a Milka? Com o Luiz? Não, com Deus. Porque Deus ainda faz milagre, igreja. Ninguém levantou um bezerro de ouro para a Milka, para o Luiz. Não. Nós vamos continuar adorando a Deus. O médico entrava lá e falava assim: menina, papai do céu, só papai do céu mesmo, hein? O médico. Antes de nós vir para Monte Verde, no último dia, quando nós foi liberado mesmo para ir embora para Monte Verde, o médico falou assim, olhou o laudo dela, olhou e falou assim: menina, todas que eu conheci, que passou por que você passou, veio a óbito. Pois agradece a Deus, porque você é um milagre. E o significado de Radassa significa a escolhida. Radassa é uma escolhida. Então eu quero finalizar esse testemunho dizendo para você que está aqui hoje. Eu sei que parece clichê isso,
Mas não é. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você precisa. Mas eu vim lembrar você que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Lembre-se, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Deus ainda faz milagres.